Oi, gente, como vocês estão? Eu espero que bem. Quero deixar com vocês aqui uma versão atualizada de exercícios e, para ser mais específico, 3, que nós vamos passar para os nossos alunos naquela primeira aula, naquele primeiro atendimento. O que será que é importante ver nesses dias, né? Quando nós recebemos um aluno novo, quando nós estamos fazendo uma aula inaugural, uma aula experimental. Eu gosto de pensar nos exercícios de Pilates que me mostrem os movimentos funcionais da coluna. É claro que uma aula tem 50 minutos, né? Então tem muita coisa pra gente ver. E aqui eu vou deixar apenas 3 exercícios. Mas eu creio que eles são imprescindíveis. Eu não deixo as minhas aulas sem eles, né? É claro que vai depender de como a pessoa chega, às vezes ela vai chegar num nível de dor mais intenso, enfim. Nós vamos olhar tudo isso. Mas eu não deixo faltar nas minhas aulas iniciais exercícios de rolamento, exercícios de extensão de tronco e exercícios de rotações. São coisas muito importantes para a coluna, né? São movimentos funcionais da coluna, então exercícios que tragam isso, que mostrem isso, vão me revelar outras coisas também. Então, por exemplo, nos rolamentos. Se a pessoa não faz um bom rolamento, eu consigo ver a competência abdominal, consigo ver se ela tem muita ou pouca força na região dos abdômenes, do quadríceps, dos glúteos, se ela tem percepção corporal para isso, porque para você fazer um rolamento você precisa ter uma boa percepção também, né? Não é um exercício que muitas pessoas pegam assim de primeira. Consigo ver o alinhamento do resto do corpo, se ela compensa, se ela tem uma escoliose. Então me revela muitas coisas. É uma extensão de tronco, eu consigo ver qual é a amplitude dessa extensão de tronco, né? De acordo com as atividades de vida diária, às vezes a pessoa é muito fechada, então eu gosto de trabalhar essa sensação de crescimento, de fazer essa pessoa sentir as costas dela. Eu acho que os exercícios os swans em geral, eles são perfeitos por causa disso, sabe? Ajudam a sentir a coluna, que nós temos músculos na coluna, né? Nós conseguimos ver também as competências dos rotadores de tronco, nós conseguimos ver se a lombar, principalmente a torácica, ela está fazendo essa rotação, se tem diferença para os dois lados, se a cervical acompanha ou não. Então, nos exercícios de rotação de tronco, eu consigo um pouco ver mais as escápulas, nos rolamentos eu consigo ver mais o quadril. Então, eu consigo avaliar essas cinturas, né? Consigo ver como está a cintura escapular e a cintura pélvica. Então, sem mais delongas, vamos lá. Vocês gostam de fazer rolamentos na primeira aula? Me contem aí. Rolamentos já de primeira, assim, com as duas pernas apoiadas no mesmo nível? Ou vocês gostam de facilitar o rolamento, né? Que a gente pode começar com um rolamento aqui, né? Eu acho aqui muito legal, porque já é da onde a gente vai começar mesmo, né? E eu gosto de pôr no mais desafiador, certo? E aí, se eu ver que a pessoa não consegue, eu parto para um rolamento com os pés no nível mais baixo do que o do quadril, tá? Mas, pés apoiados, tronco estendido, consigo também fazer essa progressão de movimento. Peço o rolamento da pelve. Gosto de pedir com as mãos apoiadas inicialmente. Já vejo para a pessoa como é ficar nessa posição, porque às vezes a pessoa vai ficar aqui, ó, né? E já é super difícil para ela manter essa posição. Então, ó, pede o rolamento, ensina o rolamento, usa a respiração no rolamento também, se for necessário. E aí a gente pode fazer progressões do tipo tirar as mãos, progressões do tipo rotações, progressões do tipo extensões de tronco e por aí vai. Então eu confio muito nos exercícios de rolamento. Segunda coisa são os exercícios de extensão de tronco. Então, quando eu vou fazer as variações do swan em geral, né? Eu gosto de pensar primeiro na força dos extensores de tronco, gosto de pensar na mobilidade. Então, eu tô aqui, ó. Vou pedir para a pessoa estender o tronco. Quero ver se ela vai fazer isso aqui como uma extensão de tronco, certo? Se ela vai usar toda a cervical e achar que tá arrasando, sabe? Então, ó, estendendo o tronco. Como que ela se comporta, como que o quadril se comporta nessa hora? Algumas pessoas fazem isso aqui, ó.
tentam manter a flexão de quadril. Então, como que tá esse ilho-psoas, né? Como que tá essa escápula? Ela empurra, ela encaixa, o ombro tá lá perto da orelha, ela consegue controlar o movimento da cervical, né? E aí eu gosto muito de fazer movimentos que não tenham o apoio da mão, para eu ver realmente a competência dos músculos, sabe? Posso brincar com essa variação, pedindo movimentos em direções diferentes, né, da extensão de tronco para avaliar a resistência disso. É claro que dentro de uma aula inicial, na extensão de tronco, talvez as variações não sejam tão intensas assim, né, num primeiro momento. Mas eu acho que é um movimento muito bacana para a gente avaliar. Dá para avaliar a função de glúteo, que às vezes a pessoa fica com a perna toda rodada e tá aqui, né? Arrasando na extensão, mas a perna tá aberta, tá rodada. Como estão os glúteos? Como estão os adutores, né? A gente pede para unir os joelhos, unir os calcanhares, manter a posição em Vzinha do pé e aí fazer o movimento. Com essas intensificações já muda alguma coisa? Não. Então, Swan, carimbamos aí. Terceiro movimento, nós vamos para o serrote, para olhar as rotações do nosso tronco. Então, ó, pernas estendidas, pés puxados, sentando sobre os isquios, coluna reta. E aí nós vamos, ó, rodar o nosso tronco, flexionar. Eu gosto do serrote porque não é só rotação, né? Então eu consigo ver como é que tá o nível de alongamento, de flexão de tronco desse aluno e o nível de rotação de tronco também. Então nós conseguimos avaliar. Se vocês olharem para mim, eu tenho bem mais restrição de ir para a esquerda do que de ir para a direita. Então, isso pode revelar uma incompetência de alguns músculos meus. E eu consigo também ver isso com os meus alunos. Certinho, gente? Espero ter ajudado vocês e até a próxima.